Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai esclarecer uma coisa que há muito tempo é curiosidade de vocês, né? Por exemplo, vocês estão resolvendo lá uma equação de segundo grau lá do 9º ano e dava uma raiz negativa. O que normalmente se contava para vocês? Ah, não tem essa raiz. Não tem dentro dos números reais, mas ela existe sim. E hoje a gente vai tratar sobre ela. Para isso a gente vai chamar essa raiz, a gente vai utilizar o que a gente chama de unidade imaginária. Mas antes da gente falar sobre a unidade imaginária, vamos ver aonde que a gente pode aplicar esse conceito, né? Porque sempre que a gente consegue visualizar a aplicação desses conceitos, fica muito mais fácil da gente entender a utilização dele. Vamos lá então. Nós vamos resolver equações de segundo grau no universo dos números complexos, que até agora a gente tinha o conjunto dos números reais. Agora a gente vai ampliar esse conjunto, tá? Esse conjunto vai ser ampliado. Reconhecer a necessidade de ampliação dos números reais, né? Então nós vamos ter aqui um passo a mais, ampliar o nosso conjunto, que já é infinito, deixar para o infinito ainda maior, que é o que a gente vai conhecer como conjunto dos números complexos. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho. Será possível que na engenharia aplicada à construção de um avião tenha sido usado apenas informações numéricas do conjunto dos números reais? Não aconteceu nenhuma hora lá de calcular alguma coisa do avião, por exemplo, para ele se manter no ar, apenas com o número real, não caiu uma raiz, por exemplo, negativa? Daí não tem como dizer, não, isso daí não é um conteúdo que você vai estudar agora. O avião ou funciona ou não funciona, não é numa outra série que vai se aprender, precisa se saber como resolver. Vamos ver aqui, primeiro, uma ideia de como trabalhar isso. Entre as forças que atuam sobre o avião, podemos destacar a força gerada pelas asas, que geralmente são projetados de modo a evitar movimentos excessivos durante o voo. Ou seja, há exatamente o fluxo de ar nas asas que vai possibilitar a sustentação do avião sobre o ar. Então, uma parte do fluxo vai por cima e por baixo vai outra parte. O que vai por cima vai ter maior velocidade e menor pressão, enquanto o que está por baixo vai ter menor velocidade e maior pressão. Isso que faz exatamente o avião conseguir manter o voo. A aerodinâmica das asas dos aviões é uma aplicação do conjunto numérico que permite a resolução de equações onde se faz necessário a resolução de raízes quadradas com números negativos. Aqui é uma das aplicações que vai acontecer. O conjunto dos números complexos, que a partir de agora a gente vai chamar pelo C maiúsculo, tá? Que vai ser o conjunto dos números complexos, admite a existência de raízes quadradas de números negativos, que até agora para a gente era um buraco negro, né? Quando dá uma raiz quadrada no número negativo, a gente dizia não existe. Mas não é que não exista em qualquer conjunto, ele não existe dentro do conjunto que a gente trabalhou até agora, que é o conjunto dos números reais. No século já XVI, o matemático Cardano descobriu uma equação que é do tipo x² mais px mais q. Em 1572, Bombelli resolveu essa equação aqui, que é x² menos 15x igual a 4. Dá uma olhadinha ali da Cardano, são exatamente o modelo de Cardano aqui. E ele encontrou esta resolução aqui. Só que esta resolução daquela equação, que nós não vamos discutir agora, ela deu esta resposta. Só que esta resposta, ela não pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? Exatamente esta raiz quadrada aqui, negativa, que não faz parte do conjunto dos números reais. Daí ele percebeu, fazendo as operações ali, que o número 4 resolveria essa equação, ou seja, aquela soma aqui, todo esse número aqui, podia ser o número 4, seria uma solução para esta equação. Ou seja, na hora que ele fez a equação, ele resolveu aqui que esse x seria 2 mais
raiz quadrada de menos 1 mais 2 menos a raiz quadrada de menos 1, que dava 4. Ou seja, obteve este valor constante aqui, somado mais i, e neste outro aqui, subtraído menos i, que é o que a gente vai chamar a partir de agora da unidade imaginária. Então, a partir de agora, quando aparecer raiz quadrada de menos 1, a gente vai usar a simbologia i, que vai ser o que a gente chama da nossa unidade imaginária. Tudo bem? Então, vamos à frente. Então, aqui, ó, até destaquei aqui que a gente vai usar sempre, raiz quadrada de menos 1 é exatamente o i. O conjunto dos números complexos, relembrando, a simbologia dele a partir de agora é o C maiúsculo, admite a existência do número i, tal que i vezes i, que é i ao quadrado, é igual a menos 1. Por quê? I ao quadrado é mais ou menos como se eu elevasse os dois membros ao quadrado, vai sair a raiz e vai ficar i ao quadrado, ou seja, i ao quadrado é igual a menos 1. Tranquilo? Isso vai facilitar a nossa vida daqui a pouco. O i não existe no conjunto dos números reais, sendo denominado, que a gente já falou, unidade imaginária. Assim, alguns exemplos das expressões vão ter, ó. Por exemplo, raiz quadrada de menos 25. Isso daqui já aconteceu várias vezes na nossa vida escolar, apareceu uma raiz desse jeito. Porque a raiz de 25 a gente sabe que é 5. Mas como é que eu posso resolver a raiz de menos 25? Eu posso decompor esse menos 25 em 25 vezes menos 1, tranquilo? Raiz de 25 a gente já sabe que vale 5. E daí vai ficar raiz de menos 1. Raiz de menos 1, agora a gente tem uma simbologia que é exatamente a nossa unidade imaginária, que é i. Ou seja, a raiz de menos 25 vale menos 5i. Da mesma maneira aqui, ó, 2 mais raiz quadrada de menos 16. Eu vou fazer a decomposição de menos 16 em 16 vezes menos 1. Lembrando, raiz de 16, que vai ser ali 4, né? E o menos 1, que vai ser o i. Ou seja, raiz de 16, 4, e raiz de menos 1 é i. E o mais 2 aqui. Ou seja, aqui nós temos exatamente composto de duas partes. Aqui, aonde nós não temos a unidade imaginária, e aqui nós temos a unidade imaginária. Ou seja, aqui nós vamos ter duas partes. A parte que a gente já conhece como parte real, e a outra parte que vai estar um conjunto novo para nós, a ampliação dos nossos conjuntos reais, que é o conjunto dos números complexos. Vamos ver aqui. Veja a equação de segundo grau, definida como sem solução no conjunto dos números reais. Pode ser resolvida dentro do conjunto dos números complexos. Tenho esta equação aqui, x ao quadrado menos 6x mais 13 igual a 0. Aplicando em Bhaskara, chegamos aqui e aqui era o nosso problema. Por quê? Nesse caso agora aqui, ó, que nós chegamos aqui, 16 menos 52 deu raiz quadrada de menos 16. Quando chegava aqui, era o nosso beco sem saída, porque não tinha solução dentro do conjunto dos reais. Agora a gente tem. O que a gente vai fazer? Esse menos 16 a gente vai separar em duas raízes. Vai ficar a raiz de 16, que multiplica a raiz de menos 1. Raiz de 16 é 4. Raiz de menos 1, a gente sabe que é a unidade imaginária i. Agora dá para a gente resolver. Ficou 6 mais ou menos 4i dividido por 2. Fazemos a parte de cima com soma e depois dividindo por 2 e depois com a subtração. Ficamos 6 mais 4i dividido por 2. Dividimos esta parte que a gente vai chamar de parte real e esta parte aqui que a gente vai chamar de imaginária, ficou 3 mais i. E fazendo a subtração, ficamos com 3 menos 2i. Portanto, agora, com a ampliação do conjunto dos números complexos, aquela equação que nós tínhamos, que não tinha solução até agora, nós conseguimos chegar a uma solução. Vamos, então, praticar exatamente esse conceito novo que a gente começou a trabalhar com a unidade imaginária, que faz parte do conjunto dos números complexos. Então, eu tenho aqui, ó,
Em C, que é o conjunto dos números complexos, qual é o conjunto solução da equação x² mais 4x menos 5 igual a 0? Lembrando essa dica que raiz de menos 1 é a unidade imaginária, ou você também pode usar que i² é igual a menos 1. Eu quero saber qual seria a resposta dessa equação. Vou dar um tempinho para vocês aplicarem Bhaskara aí e nós já voltamos a conferir o resultado dessa ampliação de conhecimento que a gente está fazendo hoje. Olá galera, tudo bom? E como que vocês conseguiram resolver? Vocês viram que essa questão é aquela questão que passou na vida de vocês, aquele problema, né? Não tem solução, vai resolver a equação de segundo grau, dá uma raiz negativa, a gente não resolvia. Ufa, agora a gente pode dizer, tem solução. Que é a solução? O conjunto dos números complexos usando exatamente
a nossa unidade imaginária. Vamos lá então verificar o que vocês conseguiram. Se não conseguiram, preste atenção agora na resolução, por próximo vocês conseguirem resolver. Então vamos lá, a equação x² mais 4x menos 5 igual a 0, onde o valor de A é 1, o valor de B é menos 5, o valor de B é 4 e o valor de C menos 5, aplicando Bhaskara aqui e resolvendo todo o Bhaskara, aqui começava o nosso problema. 16 menos 20 dá menos 4, mas a gente aprendeu que aqui a gente pode fazer uma decomposição, ficamos com raiz de 4 e raiz de menos 1, só que a raiz de menos 1 é o quê? É I. Quanto que é a raiz de 4? 2. Então ficamos menos 4 mais ou menos 2i dividido por 2. Agora, fazendo primeiro a soma e dividindo e depois a subtração, ficamos com a solução menos 2 mais i e menos 2 menos i. Portanto, a solução da nossa equação agora no conjunto dos números complexos, aonde foi uma ampliação. Então, continuam os números reais, só que agora a gente aumentou esse conjunto. Aumentamos um pouco mais, tornamos esse infinito um pouco maior. Mas isso não é novidade, essa ampliação para nós. Quando a gente começou a estudar, a gente só via os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, ia para o infinito. Aí já era o infinito. Depois a gente houve a necessidade de trabalhar com números inteiros, ou seja, além dos naturais, a gente ampliou os negativos, né? Depois houve a necessidade novamente de ampliação, onde a gente começou a trabalhar com os números racionais, aqueles fracionários, decimais e assim sucessivamente. Depois apareceu um novo conjunto para nós, que é os números irracionais, né? Que é, por exemplo, o número π, o número de Euler, que a soma dos conjuntos naturais, o conjunto dos inteiros, dos racionais e dos racionais, vai formar o conjunto que a gente trabalhou até agora, que é o conjunto dos números reais. Agora, com esses números complexos, nós tivemos uma ampliação. Então, o conjunto dos números complexos está incluindo todos os outros conjuntos que a gente trabalhou até hoje, que exatamente possibilita a gente resolver os problemas que até agora a gente ainda não estava conseguindo resolver. Feito isso e lembrando desses conceitos, vamos para a nossa segunda aplicação de hoje, né? No diagrama a seguir, cada uma das letras A, B, C, D e E representa uma das raízes das equações. Desta equação e dessa equação. Determine o valor de cada uma dessas letras. Então, significa que aqui eu posso ter duas raízes, até duas raízes, duas raízes e duas raízes. Quantas letras eu tenho aqui? Eu tenho A, B, C, D e E. Então, uma dessas raízes vai ser a natural, a outra vai ser a inteira, a outra vai ser a racional e as outras duas vão estar dentro dos números complexos. Eu quero saber cada uma delas que vai ser a resposta desta e desta equação. Tranquilo? Aplicando Bhaskara, vocês vão resolver e depois vão me dizer cada uma dessas 5 raízes que a gente está procurando. Tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, aqui eu não vou me preocupar muito com o básico, isso vocês já estão acostumados. Vamos lá, a primeira equação, identificou, resolveu Bhaskara, nós achamos aqui como resposta duas equações que a gente chama complexas. Portanto, nós já achamos a D e a E na resposta. Está faltando a A, a B e a C, que vai vir da resposta das outras duas equações. A segunda equação, determinamos A, B e C, aplicamos Bhaskara, resolvemos. Achamos outras duas equações. O 3, que portanto é um número natural, e o menos 2, que portanto é um número inteiro. Ainda está nos faltando o número racional. Para isso agora, nós vamos pegar a outra equação aqui e resolvemos. Verificamos que nesta equação, encontramos que o x' e x² deu a fração meio. Portanto, ela é uma fração que representa exatamente o C, que é um racional. Que lembre-se, né? Uma equação de segundo grau pode dar até duas, né? Porque nós podemos ter duas raízes distintas, ou quando exatamente o discriminante dá zero, significa que as duas raízes serão iguais. Portanto, só tivemos um valor. Nesse caso, a gente determinou os 5 valores, o A, o B, o C e os 2 valores que eram complexos. Tranquilo, gente? Então, o que a gente trabalhou hoje? A gente viu a necessidade de se trabalhar a ampliação do nosso conjunto dos números reais, que eles vão se aplicar em vários problemas reais, principalmente dentro das engenharias se utiliza muito, na engenharia aeronáutica, na engenharia elétrica e assim sucessivamente. Então, nesse vídeo foi introduzido para vocês uma unidade imaginária que vai ser o início do que a gente chama do conjunto dos números complexos. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.